Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um podcast da Alquimia da Mente. É um podcast para ajudar você em relação à sua vida, em relação a você encontrar mais saúde, mais felicidade, mais prosperidade, alinhado com a Alquimia da Mente, Neurociência, Física Quântica. Se você quer conhecer mais nosso trabalho, acesse agora www.diegomangabeira.com.br e lá você vai ver todos os nossos conteúdos, e-books, livros, áudios, cursos, treinamentos avançados para você fazer parte, inclusive nossos vídeos. E também esse podcast que você está ouvindo nesse exato momento no Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts que nós estamos agora criando para você. E o dia de hoje eu quero falar sobre como aprender a receber elogios. É muito importante a gente falar disso e principalmente a maneira que, na verdade, você tem alguns conceitos. Eu vou dividir esse podcast em 3 partes, então preste muita atenção, faça anotações. Se você estiver no carro, às vezes, ouça depois, ou mesmo faça anotações depois, que pode te ajudar em relação a algumas sacadas que vão sair do seu subconsciente, do seu inconsciente, que vão ajudar você, inclusive, a entender por que as coisas não estão acontecendo na minha vida. Porque parece que está meio travado agora nesse exato momento, ou mesmo eu estou focando demais na escassez, ao invés do meu próprio crescimento. Então perceba que nesse dia de hoje eu posso trazer às vezes algum tipo de ideia que vai fazer toda a diferença na sua vida no dia de hoje, tá bom? Primeiro conceito, pessoal, que a gente tem que falar em relação a receber elogios é a gente entender do dar e o receber, né? E essa coisa do dar e receber, ele está enraizado, né? Isso vem da família, isso vem do seu grupo religioso, isso vem às vezes do grupo social que você faz parte. Às vezes você nem faz parte de alguma religião, mas está incrustado às vezes por causa da sua avó, por causa do seu tio, por causa de alguém, alguma amiga, algum amigo que te levou para algum centro, ou mesmo para alguma doutrina, para algum tipo de culto, né? A gente fala muito da psicologia do culto. Psicologia do culto tem a ver com um formato que a gente identifica tanto em grupos sociais, grupos religiosos, ou mesmo pessoas que criam como se fosse uma redoma, então, de um mestre e seguidores, né? Existe uma psicologia, existe uma série de fatores que se repetem, né? São padrões comportamentais. E aí o que acontece na maior parte das vezes, você começa a levar isso para o seu inconsciente e às vezes você começa a acreditar que só existe aquela perspectiva, o que não é legal. Porque isso afeta diretamente, por exemplo, quando a gente fala da física quântica, do mundo de infinitas possibilidades. Então você vai ficar viciado em relação a um ponto de vista, que isso vai levar você a criar uma série de condicionantes, então vai gerar hormônios, neurotransmissores. Então essas emoções, na verdade, elas vão ficar armazenadas dentro de você e não vão te deixar vencer, sonhar e chegar onde você quer. Afinal, você está aqui no nosso podcast porque você deseja uma vida diferente, você deseja uma vida mais alinhada, com certeza, né? É isso que a gente faz dentro da Alquimia da Mente, misturar todas essas fórmulas alquímicas, até como alquimista, né? Eu falo isso, para que você consiga chegar onde você quer chegar, né? No seu destino, independente de qual destino que seja, a cocriação da sua própria realidade, né? Através desse colapso de onda em relação a quem você é. Então, a gente tem que entender, pessoal, qual que é a significação que você tem do dar, né? E tem até a palavra caridade, né? O caridade, na verdade, vem de caro, não vem nada de graça, né? As pessoas interpretaram isso até errado. A gente pensa em relação à significação que as pessoas têm sobre caridade, ou mesmo sobre o grátis, e você percebe que as pessoas têm vícios de linguagem, vícios religiosos, vícios... Pessoal, e aqui eu tô falando no sentido de você entender, tá? Aqui, na verdade, eu frequento várias religiões, eu estudo muitos os sítios arqueológicos, na verdade, estudos antigos, textos religiosos antigos, inclusive das antigas civilizações, até para que a gente entenda que muitas coisas que nós estamos fazendo agora tem muito a ver com aquela coisa que o Jung falava, o Carl Jung falava sobre inconsciente coletivo. Então, nós estamos repetindo muitos erros que muitas pessoas já fizeram, não agora, mas há milênios atrás. Então, é nosso dever entender isso para que nós consigamos cada vez nos alinhar com o nosso self quântico, com a consciência quântica, com, na verdade, o campo quântico. E quando a gente pensa do dar, as pessoas pensam muito, você tem que dar mais para receber, né? Não, o dar e receber é uma lei que a gente chama até nas leis herméticas, a lei da vibração, lei do ritmo. Tudo muda, tudo gera, tudo cria, né? Então, quando você pensa em perspectiva, tudo é movimento. Movimento gera movimento. Então, você tem que dar e receber também. É normal. Só que você só esperar um e esperar outro, as coisas estão erradas. E o que acontece em receber elogios, pessoal, é o que acontece. Você, às vezes, gosta de dar elogio, mas você não gosta de receber elogios. Então, alguns exemplos práticos. Às vezes as pessoas falam assim pra você, nossa, que bonita a sua blusa, né? É nova. Ou mesmo, que sapato bonito, né? Que, nossa, você ficou legal com essa roupa, né? Essa camisa ficou legal em você, né? Ou mesmo, nossa, que terno, você tá bem arrumado hoje. E o que acontece muitas vezes, pessoal, você responde assim, mas ela é velha. Mas ela não tá mais do jeito que eu gosto. Isso aqui já tem 5 anos. Você começa a menosprezar, ou seja, você não sabe receber um elogio.
Isso é muito ruim, porque na verdade o universo está te proporcionando, né? A gente pensa em relação ao alinhamento quântico, entrelaçamento quântico, o universo está proporcionando uma situação de felicidade, então uma frequência vibracional alta, só que ao mesmo tempo que você está impedindo com que aquela vibração chegue. Então você continua a cocriar o mesmo tipo de vibração de tristeza, eu não mereço, né? Do desmerecimento, que é algo que te segura demais, né? Segura seu corpo, segura sua mente, segura sua alma, segura seu espírito, né? Segundo aspecto, pessoal, inconscientemente a gente pensa no cerebelo, né, aqui atrás em relação ao nosso tipo de memória arquivada da nossa mente subconsciente e inconsciente, nós não somos treinados a receber, né? Nós não somos. Guarda isso para você, pode até anotar aí onde você estiver, no escritório, na sua casa, nós não somos treinados a receber. E como a gente não é treinado a receber, a gente tenta dar o nosso melhor. Né? Então, o que é dar o nosso melhor? A gente tenta significar a partir daquilo que a gente sabe. Só que aquilo que a gente sabe fica no nosso inconsciente. Então, não necessariamente o que está no nosso inconsciente é o que a gente precisa naquele momento. Por isso que é muito importante você interpretar, você ter a mensagem correta, parar para enxergar isso. Porque, às vezes, pessoal, o que acontece com você... Você já está recebendo as suas mensagens. Então vamos pensar. Você quer cocriar a sua realidade. Quer dinheiro inesperado, você quer uma casa, um imóvel. Você quer às vezes um locatário para o seu imóvel. Você às vezes quer comprar um carro, né? Às vezes alugar um carro, sei lá. Viajar para algum lugar, proporcionar uma vida melhor para os seus filhos, né? Às vezes até, por exemplo, alimentar, né? Você está passando por uma dificuldade financeira e está querendo, né? Às vezes uma solução para o seu trabalho, para a sua carreira profissional. Mas aí o que? O universo já está te dando novas possibilidades, ele já te oferece, né? É aquela história, né, daquele senhor, né, que está afogando, aí Deus manda para ele 3 barcos, na verdade é um barquinho, depois é um iate, depois é um navio, e a pessoa não quer ajuda, chegando no céu lá, fala, ô Deus, por que você não me ajudou? Como eu não te ajudei? Eu te mandei 3 barcaças lá, mas você não me ouviu. Então é muitas vezes isso, o teu ego, ele te afasta do self quântico. O que é o self quântico, pessoal? É você em essência. É como a gente diria, por exemplo, você acredita que você é um nome, um CPF, um RG, um passaporte, né? E muitas vezes, por exemplo, eu também acreditei nisso. Não, eu sou só Diego Mangabeira. Não, pessoal, você é mais. No universo, né, quando a gente fala do campo quântico, você deixa de ser alguém para ser um ninguém. Então você volta a ser essa consciência que na verdade é única, né? Você percebe a unidade. Isso é o self quântico. Né? Então, você o quê? Consegue entender que a energia se propaga, você gera esse colapso de onda a partir do momento que você cocria, você gera novas possibilidades, porque o universo é de infinitas possibilidades. O universo é não local, então não existe momento certo. Sempre as coisas podem acontecer de uma forma mais clara. E quando isso acontece, pessoal, você consegue se alinhar mais. Mas o que acontece com você? O seu ego às vezes te domina, né? E o seu ego faz com que você afaste dessa verdade, que na verdade é o próprio universo em si. Essa consciência, né, que a gente fala bastante no ativismo quântico, para que você consiga chegar onde você quer chegar. E aí a gente entra no terceiro aspecto desse podcast da Alquimia da Mente, que é quebrar o hábito de ser quem você acha que você é. Né? E muitas vezes, na verdade, a gente está fazendo isso. A gente está o quê? Tentando copiar um velho modelo, achando que ele vai dar certo agora. É aquela velha história, principalmente aquele tipo de mantra que as pessoas copiam, que é se Deus quiser, né? Ah, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ou mesmo, não, o time que está ganhando não se mexe. Não funciona isso no universo. Isso são mantras, né? Eu estou brincando, né? Os mantras, mas são afirmações que as pessoas utilizam, só que menosprezam a força do universo. Afinal, o universo é movimento, é ritmo. Nada vai ficar parado. Se você não gosta de movimento, sua vida vai ser, com perdão da palavra, um lixo, medíocre, mediana. E você não nasceu para ser medíocre. Você é o quê? É um trabalhador de luz. Você tem infinitas possibilidades. Quando você se alinha ao campo quântico, você é o quê? Vira e se transforma e consegue entender o self quântico, o qual você faz parte e você já é. Você não vai se tornar, você já é. Mas aí, no caso, em termos de consciência, a gente fala então de mente consciente, você começa a enxergar, caramba, eu tô vendo aqui os números, eles estão em sequência numérica, eu vi 222, eu vi 1111, eu vi, na verdade, dinheiro aparecendo inesperado, eu vi, na verdade, tudo dando certo, eu fui pro trabalho sem trânsito, ou mesmo eu peguei o metrô, o ônibus, ou mesmo fui de carona, e tava tão bonito, né? Eu me senti tão bem, que amanhecer bonito, que você começa a enxergar Deus, o universo, em tudo, o Criador, né? A consciência quântica. E isso faz de você o quê? Cada vez mais diferenciado, porque muitas pessoas, elas estão esperando um milagre, um salvador, uma salvadora externa. Mas qual o melhor salvador, salvadora externa do que você na sua vida?
Entende? Então essa responsabilidade de receber elogios está dentro de você. Receber elogios, gente, é um dever espiritual que você tem. Você tem que aprender. Tem gente que não sabe, porque acha que, na verdade, não pode. Isso é se tornar, como fala, se achar, tem a ver com orgulho. Pessoal, tem que ter orgulho de ser quem você é, sim. Afirmar, eu sou um ser de luz, né? Afirmar que, na verdade, você merece mais respeito por você mesma, por você mesmo. Se você só deseja isso de fora, como que as coisas de fora vão chegar até você se você nem por dentro se estabelece dessa maneira? Você está pensando pequeno, você ainda está pensando com a cabeça de outras pessoas. E, na verdade, desconstruir isso, mudar esse software que a gente fala, né? Esse programa da nosso cérebro, principalmente, porque o nosso coração, ele vai emitir essa mensagem, né? A gente fala até da neurociência do coração, e como embaixador do HeartMath, do Instituto HeartMath nos Estados Unidos, eu sempre falo isso, o coração, ele não mente. Ele emite ondas eletromagnéticas por causa dos nossos 40 mil neuritos sensoriais, e com certeza a mensagem que a gente entende como intuição, ela interpreta uma maneira simples, sempre vai ser simples, ele não tem corrupção, né? Então quando você tem muitos pensamentos no seu cérebro, começa a ouvir no seu coração, para o que ele está te dizendo, para aquilo que na verdade você precisa fazer. Tanto que nas antigas civilizações o coração sempre foi a interpretação com a sua conexão com o divino, né, com o espiritual, com Deus, o universo, Krishna, Buda, Allah, Zoroastro, Tao, da forma que você quer chamar, né? Por exemplo, a consciência, enfim, da forma que você quer chamar. O grande lance, pessoal, aprenda a receber elogios. Então essas 3 dicas são fundamentais, siga, coloque em prática. Não adianta nada você ouvir, né, e não fizer as anotações e principalmente a praticar, porque o grande lance, o verdadeiro diferença do jogo do universo, a virada de chave está em você praticar. Não adianta nada você pensar, você só ter experiências do passado e não mudar quem é você, porque o subconsciente e o inconsciente sempre vão voltar. Então quando você retrata em si, usa essa alquimia da mente, as coisas mudam, tá bom? Espero que você tenha gostado desse podcast da alquimia da mente. Curta, comente, compartilhe. Compartilha com aquela pessoa que está precisando ouvir isso. Tem muita gente que está precisando receber elogios e não está querendo ouvir, não é verdade, pessoal? A gente vai se falando. Acesse agora www.diegomangabeira.com.br e a gente se vê em mais um podcast aqui da Alquimia da Mente. Muita luz e prosperidade. Forte abraço para você!